Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para a palavra, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Mas só que tem um mistério no 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, com um coração puro, invoca ao Senhor. Querida igreja, é sempre um prazer poder estar falando do nosso Deus, principalmente um culto de mocidade. Lá em São Bernardo nós estamos alguns anos já à frente da juventude, e nós temos visto Deus trabalhar em favor da mocidade. Então não é segredo que todos aqueles que buscam a presença do Senhor alcançam dele bênçãos maravilhosas e extraordinárias. É impossível nós estarmos diante da presença do Senhor, se dedicar como Ele pede, e não alcançar dele as promessas e as vitórias para a nossa vida. Nós lemos com os irmãos aqui esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E Paulo vai falar a Timóteo que dentro desta grande casa, esta casa fala da igreja do Senhor. Se você voltar um pouquinho em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 14, deixem as Bíblias abertas que nós faremos menção de alguns versículos. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então esta grande casa que o apóstolo Paulo vai escrever, fala desta igreja, deste corpo, aonde nós estamos reunidos nesta noite. Mateus vai chegar a dizer também que esta casa é chamada casa de oração. É o lugar que nós dobramos o nosso joelho para entrar na presença do Senhor. É o lugar que você chega aqui angustiado, oprimido, carregado, mas quando você consegue furar, passar as barreiras do inimigo, o céu se abre em favor da tua igreja e a glória de Deus é manifestada. Só que a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que dentro desta casa existe dois tipos de vaso. Existe um vaso de honra, aquele vaso que purifica, aquele vaso que se guarda, aquele vaso que busca a santificação, a separação. Mas também existe vaso que não tem prazer nas coisas do Senhor. O vaso está dentro da igreja. Muitas das vezes o vaso está cantando na mocidade, o vaso está em comunhão com a igreja, mas diante de Deus, diante dos céus, o Senhor trata como um vaso desonrado diante da presença dEle. E isso é muito sério. Abre a sua Bíblia agora em 2 Crônicas capítulo 15. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para nós sermos diferentes dos demais que estão lá fora, que não conhecem ainda esta salvação. 2 Crônicas capítulo 15 e o verso 18. Gostaria que os irmãos abrissem comigo para lermos junto. 2 Crônicas 15, 18, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas
por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vaso. Então eu entendo, através desta palavra, que se você entrou nesta casa, se Deus te deu uma oportunidade de você estar aqui nesta noite, você deve buscar ser santificado diante do Senhor. Não tem como nós oferecermos ao Senhor um louvor se a nossa boca não for santa e consagrada ao Senhor. Não tem como nós oferecermos sacrifício, presbítero Gabriel, ao Senhor, se nós não formos convertidos a este Deus. Se você está aqui hoje, você tem a oportunidade de abrir culto, de pregar a palavra, seja aqui na sede, seja na congregação, saiba que o Senhor te separou para esta obra, e Ele conta com você, jovem, para que você faça a diferença nos dias em que nós estamos vivendo. Você pode chegar na igreja arrebentado, destruído, em pedaço, mas quando você chega aqui, o Senhor abre uma porta para ti e renova as tuas forças para você se levantar diante da presença do Senhor. Só que tem um porém, deixa eu correr aqui. Ser crente dentro da igreja, jovem, é fácil. Você está aqui com a roupa de crente, tendo o seu pastor, a liderança ao seu lado, sermos crente é fácil. Só que o maior desafio que o Senhor colocou para a geração atual é o mundo. O maior desafio para um jovem, para uma moça que está dentro da igreja, não é estar aqui dentro, porque aqui dentro você vai ter um pastor, você vai ter um líder que vai orar por você quando você não tiver força para orar. Quando você não tiver força para ler a palavra, você vai ter um pastor que ele vai ser canal de Deus neste altar para trazer uma palavra de refrigério para o teu coração. Muitas das vezes você não vai ter força para vir para a vigília, para participar dos ensaios, mas você vai ter um líder que na madrugada vai dizer: Senhor, visita aquele rapaz, visita aquela moça. Você vai ter um líder que vai se preocupar com você espiritualmente e vai interceder por ti diante do Senhor. Mas nós não podemos viver uma vida de dependência dos outros. Quer ver? Segundo as Crônicas, ainda no mesmo livro, capítulo 36 e o verso também 18. Olha só o que o Senhor faz para que nós possamos conhecer o Senhor. Porque, como eu disse para os irmãos, seria fácil nós estarmos dentro da igreja, aqui dentro, congregar, cultuar é fácil. Só que nós precisamos nos relacionar lá fora com o mundo. A faculdade está te esperando. O mercado de trabalho, jovem, está te aguardando. Se você não tiver uma estrutura espiritual diante do Senhor aqui dentro desta casa, lá fora o inimigo vai nos destruir e tirarmos da presença do Senhor. Quer ver? Segundo as Crônicas 36, 18 diz o seguinte: e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para onde? Para a Babilônia. Aqueles vasos que foram consagrados ao Senhor, aqueles vasos que foram preparados com carinho, aqueles vasos que foram consagrados com o objetivo de estar dentro da casa do Senhor, para louvor, para a glória do Senhor, agora eles foram levados para a Babilônia. Eles foram agora transferidos lá para a Babilônia. Jovem, você está aqui hoje cantando, mas segunda-feira você vai ter que enfrentar a faculdade. Na segunda-feira você vai ter que enfrentar o teu chefe que não é crente. A Babilônia está te esperando lá fora, com os pratos, com os prazeres desta vida. Mas se você tiver cheio do Espírito Santo, se você tiver estruturado na palavra, quando o inimigo se levantar, você vai ter força para resistir o diabo e as tentações do inimigo. Só que a Babilônia, ela tem um poder muito grande de influência, de influenciar e mexer com a consciência, com a mente e o coração do jovem. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 137,
que os caldeus agora chegaram diante dos povos de Deus e falou o seguinte: canta para nós um hino de Sião, louva ao teu Deus, fala alguma coisa de Sião para nós. Irmão, o mundo está lá fora, mas eles almejam ouvir algo de Deus da minha e da tua vida. Irmãos, a Babilônia está lá, mas eles não estão aguentando ser escravo do diabo. Deus vai levantar jovem em nosso meio para você fazer a diferença lá fora. Quando alguém na faculdade pedir uma oração, pedir um conselho, você precisa ter um recado de Deus na sua boca para falar para aqueles que estão aprisionados. Deus quer levantar uma mocidade não só para brilhar aqui dentro, mas para fazer a diferença lá fora, no meio dos inimigos e no meio daqueles que não professam a nossa fé. Só que eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Enquanto eles estavam em Jerusalém, eles tinham prazer de cantar, eles tinham prazer de estar na presença do Senhor. Mas só que agora a Babilônia começou a sugar e tirar do coração deles o desejo de louvar ao Senhor em santificação. Eles tiraram agora do desejo daquele povo o desejo de orar, de jejuar, de consagrar. Eles penduram agora a harpa no salgueiro, mas o Senhor está dizendo: não é época de nós pendurarmos a nossa chamada, não é época de nós pendurarmos o nosso ministério. Deus ainda conta com esta geração para fazer a diferença nos dias que nós estamos vivendo. Aleluia. Irmãos, a pior coisa que tem é um jovem desanimado. A pior coisa que tem é um jovem que você tenta uma reação dele, mas ele não consegue. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: é hora de nós voltarmos para o mar e lançar a rede, porque Deus ainda conta contigo. Tem peixe ainda, jovem, em alto mar, te esperando você pregar a palavra e lançar a rede para eles aceitar ao Senhor como Salvador. Eu não sei como está a tua vida espiritual, eu não sei como está a tua estrutura espiritual, mas Deus nesta noite quer mudar a nossa vida e colocar nós de pé diante da presença do Senhor. Só que na mesma situação, enquanto uns penduravam harpas, não queriam mais fazer, não queriam mais tocar, não tinha mais prazer de estar na presença do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que havia um jovem chamado Daniel que fazia diferença no meio da Babilônia. Quando Daniel chega lá, ele já se estranha, ele já olha para a situação e diz assim: não, eu não posso me adaptar ao ambiente, eu não posso me relacionar com este povo, porque eu tenho guardado no meu coração uma palavra que foi revelada por Deus. Jovem, você lá na Babilônia, você não pode se adaptar ao ambiente, você não pode se enquadrar nos costumes e no modelo deste mundo. Deus te levantou para você ser diferencial lá no meio do seu serviço, lá na faculdade, lá no teu local de trabalho, porque quando você menos esperar, a luz de Deus vai brilhar na tua vida e alguém vai olhar para você e pedir uma palavra da parte do Senhor. Aleluia. Só que a palavra do Senhor vai dizer que na Babilônia, Daniel capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer que o rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele vai fazer uma grande festa. Irmão Paulo, ele vai agora reunir os príncipes, as princesas, as concubinas, e eles vão fazer o quê? Uma grande festa naquele lugar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles agora, depois de beberem vinho, depois de saciar o desejo da carne, presbítero Edivaldo, eles vão agora lá no estoque, lá no depósito, buscar o quê? Os vasos consagrados ao Senhor para a sua festa. Eles não se conteram. Mocidade, irmãos que estão aqui, preste atenção nisso. O mundo não se contém com os que estão lá fora perdidos. Ele quer ter jovens valorosos como vocês, experimentando os desejos e os prazeres deste mundo. O mundo não aceita você, jovem,
passar uma madrugada, tirar o teu sábado para estar na igreja cultuando ao Senhor. Ele quer ver eu e você envolvido com as paixões e as concupiscências desta vida lá fora. Mas só que eles foram buscar os vasos, trouxeram os vasos para a festa, e eles começam agora a beber vinho naqueles vasos. Aqueles vasos que foram separados, aqueles vasos que eram do Senhor agora, estavam na mesma festa, estavam experimentando os mesmos prazeres que o mundo experimentou. Jovens que um dia, deixa eu traduzir isso aqui em miúdos, como diz o pastor Jefferson: Deus levanta o jovem, Deus perdoa os pecados, Deus purifica, dá uma oportunidade de cantar na mocidade, de abrir culto, quem sabe de ser um obreiro da casa de Deus. Mas agora o mundo tira da presença do Senhor e ele se torna uma ferramenta de iniquidade lá fora. Quantos jovens que estão em nosso meio, cantou na mocidade, um dia pregou a palavra do Senhor, mas hoje estão desviados, fora dos projetos de Deus, fora dos planos de Deus. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: é noite de Deus restituir, é noite de Deus levantar, é noite de Deus mudar a história e a situação, porque você tem um dono. Deus te separou do ventre da mãe e te colocou aqui para ser instrumento nas mãos de Deus. Alabaçúbia. Tem mães orando por filhos, tem pais orando por filho. Irmão, você sabe o poder da oração de uma mãe que passa a madrugada orando? O filho pode estar perdido, mas através do poder da oração de uma mãe, Deus vai aonde está, quebra o laço, quebra as algemas e traz para a casa de Deus e faz um vaso novo para a honra e para a glória de Deus. Só que tem um porém. A Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam na festa, enquanto eles estavam saciando o desejo da carne, na parede, uma mão, um dedo, começou a escrever um texto e uma mensagem. Aleluia. Quando você vai para Êxodo 31, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés vai descer do monte, aonde ele ficou, presbítero Sérgio, 40 dias e 40 noites em consagração diante de Deus. Mas quando Moisés descia do monte, ele descia com as tábuas que continha o mandamento do Senhor, escrito pelo dedo de Deus. Deixa eu profetizar nesta noite: se você se colocar na presença de Deus, o dedo de Deus vai escrever uma história nova para você. O dedo de Deus vai mudar a tua vida, vai escrever o teu ministério, vai escrever a história de um homem e de uma mulher transformada diante da presença do Senhor. Só que tem um porém. Da mesma forma que o dedo de Deus escreve a palavra nos nossos corações, ele também escreve a sentença para aqueles que não querem compromisso com o Senhor. Aqui tem um mistério, já estou encerrando com os irmãos, que enquanto eles estavam na festa, os vasos do Senhor corrompidos, simbolizando jovens, irmãos da igreja, eles olham agora a mensagem que o dedo escreve na parede, e eles não entendem, presbítero Gabriel, o que a mensagem dizia. O rei tenta a lei e não consegue. Aí ele vai buscar agora recurso. A palavra do Senhor vai dizer, para nós ganharmos tempo, que ele chama agora os astrólogos, e eles têm agora, dá uma missão para eles, interpretar o que estava escrito naquela parede. A palavra do Senhor vai dizer que eles leem, eles tentam, conversam entre si, mas não conseguem decifrar o que Deus havia escrito naquela parede. Ele chama agora os adivinhos. Eles chegam também com o mesmo objetivo de tentar entender o que estava escrito naquele lugar. Deixa eu traduzir isso aqui para você. O homem sem Deus, ele não entende o falar de Deus, ele não entende o que Deus escreve. Quantas das vezes o dedo de Deus escreve neste altar conselhos para você, conselhos para a igreja, mas nós não entendemos o falar de Deus. Você pode pedir conselho para amigo, pode pedir conselho para o homem mais sábio, mas as coisas de Deus é revelada para os pequenos e para aqueles que estão na presença do Senhor.
Os sábios foram tentar entender, não conseguiram. Deus oculta para aqueles que não têm o Espírito Santo os mistérios desta palavra, mas Ele abre os céus e revela a graça ao Espírito Santo para aqueles que se colocam diante da presença do Senhor. Quem tem a revelação do Evangelho, quem tem a revelação da palavra, Deus levanta jovem para decifrar os mistérios desta palavra. Só que tem um porém. Eles olharam um para o outro e dizem assim: e agora? Quem vai nos ajudar? Alguém olha para ele e diz assim: espera um pouquinho. A esposa de Belsazar entra agora em cena e diz assim: meu senhor, aqui no teu reino, aqui na Babilônia, Labassúbia, tem um que não se contaminou com um vinho da Babilônia. Tem um vaso aqui na Babilônia, ele está aqui, mas ele não deixou ser influenciado pelas coisas desta vida. Ainda tem jovem que guarda a palavra de Deus na Babilônia, ainda tem jovem que diz não para o pecado, ainda tem moça, eles estão escondidos, muitas das vezes eles não são vistos, mas Deus tem os teus escondidos, e quando Deus assim precisar dele, Deus vai levantar você, rapaz, Deus vai levantar você, moça, para você entrar em cena no reino da Babilônia. Daniel estava no reino da Babilônia e Belsazar não sabia quem era ele. Deixa eu falar uma coisa: o teu nome não precisa ser notório, você não precisa ser conhecido, você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ter a graça de Deus, porque quando Deus precisar de ti, Ele vai dizer: vai lá no boqueirão, Espírito Santo, porque eu tenho uma moça que faz a diferença, eu tenho um jovem que guarda a minha palavra, e Deus levanta, envia e coloca você aonde Ele quer te usar. Tudo bem, Daniel capítulo 5 e o verso de número 11, já estamos encerrando com os irmãos, que diz assim, o verso de número 12, Daniel 5:12: portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs por nome Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará interpretação. Olha o verso de número 13, aqui é terrível. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos do cativo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Segura um pouquinho. Todo mundo hoje é crente. Todo mundo é crente. O camarada está com a vida totalmente destruída, mas ele diz que é crente. Os que estavam na festa de Belsazar não conseguiram entender o que Deus estava falando. Os vasos estavam lá no meio, mas quando ficaram sabendo que Daniel era diferente, mandaram chamar. Mas o rei teve critérios para saber quem era Daniel. Quando Daniel entrou na presença do rei, ele vai dizer assim para Daniel: Daniel, tu és ainda o mesmo que eu ouvi dizer que no tempo do meu pai, que tinha luz, entendimento, conhecimento. O tempo passou, meu pai foi embora, você continua o mesmo? Ô Daniel, fiquei sabendo que Deus te honrou aqui na Babilônia. O tempo passou, a tecnologia chegou, as inovações chegou. Daniel, tu és o mesmo? O Senhor pergunta para nós aqui: estamos vivendo na época da tecnologia, temos a informação nas nossas mãos. Daniel, tu és o mesmo ainda? A luz de Deus brilha na tua vida? Ou você já deixou se corromper pelos prazeres da Babilônia? O rei vai dizer o seguinte: ó Daniel, aqui no meio da festa tem dos teus.
Os vasos que cantavam na mocidade com você lá em Jerusalém também estão na festa, e eles não conseguiram resolver esse enigma. Mas eu quero saber se há a luz de Deus na tua vida, se há o Espírito de Deus na tua vida, porque a Babilônia pede homens e mulheres que façam a diferença. Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar obreiros que têm autoridade de Deus para pregar esta palavra aonde ele estiver. Nós queremos avivamento, nós queremos movimento espiritual, mas só que o maior avivamento não é o coletivo, mas é aquele que surge dentro de um coração quebrantado. Porque eu estando aqui cheio de Deus, o presbítero Edivaldo vai ser cheio de Deus, o irmão vai ser cheio de Deus. Se você for cheio de Deus, aonde você estiver, Deus vai fazer de você um canal de bênção na vida daqueles que precisam da parte do Senhor. Olha o verso 14, já estamos encerrando. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses estão em ti, e que em ti se acham luz, entendimento e excelente, o quê? Sabedoria. As ferramentas que Deus colocou na sua mão, muitas das vezes ela fica escondida. Aí o jovem pergunta assim, eu falo isso porque eu tenho essa experiência, eu falava isso para Deus: Senhor, quando é que o Senhor vai usar? Quando é que o Senhor vai me tomar e vai fazer de mim um canal nas tuas mãos? Fica na posição que você está. O vaso não reclama se ele está aqui em cima do altar ou se ele está escondido atrás do altar. O importante é você estar na casa de Deus. Não questiona onde Deus te colocou, Lambatai. Não questiona a forma com que Deus está te usando. Você é vaso, você é escolhido, e na hora certa Deus tira lá do estoque, Deus tira do anonimato e coloca no altar para ser ferramenta de Deus. Deus levanta vaso como Ele quer, do jeito que Ele quer, e faz algo maravilhoso no meio da igreja. Sabe o que Daniel vai fazer? Daniel vai interpretar o recado de Deus que estava lá. E o recado de Deus era o quê? Foste pesado na balança e foste cortado diante de Deus. Os jovens que estavam em Jerusalém, no grande templo, na grande casa, agora receberam um recado de Deus. Só que é muito triste eu encerrar a mensagem assim, dizendo que não tem mais esperança. Em Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro. Porque os dias que nós estamos vivendo, muitas das vezes tem jovem que não tem estrutura, que muitas das vezes nós obreiros temos. E eu aconselho aqui, dou um conselho para os obreiros, para a igreja: tenha paciência com os jovens e com os adolescentes. Não queira exigir deles algo que a eles ainda não tem estrutura diante do Senhor. Um dia eu também estava lá, andando fraco, sem força, mas teve um dia que Deus mudou a minha história e me encheu do Espírito Santo. Você sabe como é difícil um jovem estar na igreja? Sabe como é difícil? Muitas das vezes os pais não servem ao Senhor, a mãe não serve ao Senhor. Eles estão aqui pela misericórdia do Senhor. Tenha paciência com ele, ajuda esse jovem, estende a tua mão e socorre ele no momento da angústia. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o vaso estava na mão do oleiro. Deixa eu falar algo para os irmãos. Se você se quebrar lá fora, o mundo não vai te ajudar. Se você se quebrar lá fora, o mundo não vai ter prazer de juntar o que sobrou e trazer para a presença de Deus. Quantos jovens morrem lá fora e não têm a oportunidade de voltar? Mas só que tem um porém. Ainda dá tempo. Você pode ter participado da festa de Belsazar, você pode estar um vaso cheio de vinho, mas se você voltar hoje para a presença de Deus, Deus vai tomar você pela mão
Deus vai colocar você pelas mãos. E a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias capítulo 18, que enquanto o Senhor manuseava aquele vaso, ele se quebrou. Você quebrar lá fora não tem esperança, mas se você se quebrar na presença de Deus, Ele faz de você um novo vaso para a honra do Senhor. Você pode, se você estiver aqui na igreja sem força, meio angustiado, em pedaços, em caco, não importa como você chegou, Deus faz de você um novo vaso. Você pode ser vaso de desonra aqui hoje, mas você entra no processo de Deus para ser vaso de honra. Deus começa a trabalhar na tua mente, Deus começa a trabalhar no teu coração e te levanta para ser um vaso de instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor vai dizer assim: deixa eu falar uma coisa para você. Os sonhos podem estar em pedaços, os sonhos podem estar destruídos. Nós estamos vivendo numa época que a nossa geração, a nossa mocidade está em depressão. Sabe por quê? O segredo é a falta de Deus. Mas se você descer hoje lá na olaria de Deus, você pode ter sido envergonhado até hoje, você pode ter sido um vaso que ninguém deu nada por você, que ninguém fez nada por você, que o pastor não olhava para você, mas diante de Deus, Deus vai quebrar nós em pedaço e fazer de nós um instrumento novo nas mãos do Senhor. É tempo de Deus levantar vaso, não para encher de vinho, mas encher do Espírito Santo, colocar o azeite puro que vem do altar do Senhor, para que nós possamos transbordar diante da presença do Senhor. A igreja de pé, como é que está a tua vida? O que a Babilônia fez contigo? O que a Babilônia fez contigo? Uma coisa eu sei, que você tem uma oportunidade de Deus nessa noite de recomeçar novamente. Estar em pedaços, sabe o que significa? Recomeçar. Você está sem esperança, para você pode ser sem saída, mas para o Senhor é uma nova porta que Ele abre para ti, e uma nova esperança que Ele manifesta sobre a minha e sobre a tua vida.